Boa noite. Chegando a turma aí. Olá, pessoal, tudo bem aí? Gabriela. Boa noite. Pereira, todo mundo chegando por aí? Tranquilo, O Cláudio vocês? aí, tudo bom, Cláudio? Opa! Boa noite. Ô, Guilherme, tá Olá, sumido, gente, hein, boa meu? noite. Bom te ver aí, viu? Opa. Olá, tudo bem? Boa noite aí, Ana. Tudo jóia. Bacana, estão chegando aí, né, turma? Eduardo. Tudo bom, Eduardo? Oi, boa noite. Desculpa a barulheira, eu estou num evento aqui, mas eu vou participar com o microfone desligado, mas estou aqui atento, ligado. Tá legal, tá jóia. Tô vendo umas caras novas aqui. O Diogo, tudo bem aí, Diogo? Legal. Doutor Raia, chegando. Everton, Boa noite a todos. tudo bem aí? Tudo bom? Fala, Fernando, tudo bom? Tá bom, Raia? Boa noite. Boa noite. Legal. Bom, a turma vai chegando aí, né? Quem que tá aqui? O Márcio. Oi, Márcio, tudo bem? Tudo bem? Prazer conhecer todos. Prazer nosso. Rebeca aqui pela primeira vez também. Vejo o Everton. Olha quem tá aí, ó, Dr. Polidoro. Daniel Pape, Otton. Maravilha, pessoal. Opa, Bom, boa noite. tudo bem aí? Tô tranquilo que eu tô chegando ainda, mas já tô acessando aí. O importante é chegar no horário. O local não tem problema, vai se acomodando aí, né? Tá certo. Mas tá bom, gente. Primeiro, obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade de todos na nossa reunião aberta. Essa reunião ela está sendo gravada e ela vai ser depois colocada à disposição lá nos canais da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB Campinas, eventualmente na de Minas Gerais também, assim como no canal da casa, né, da OAB Campinas, também vai ficar por lá à disposição da nossa comunidade. Bom, sem maiores delongas, eu quero aqui, né, já de pronto, antecipar os meus agradecimentos aí ao colega Fernando. Não vou chamar de doutor aqui, porque a gente sabe que nessa seara aduaneira, as formalidades, elas dão espaço aí à linguagem mais informal, que nos aproxima aí dos nossos clientes, nos aproximam dos intervenientes do comércio exterior, né? Despachante aduaneiro, nos aproxima dos importadores, dos exportadores, agentes de carga, enfim, essa comunidade que, de alguma forma, abraça aí o nosso comércio exterior e tem abraçado cada vez mais o nosso direito aduaneiro, né? Que, de certa forma, tem sido militado aí pelos advogados, mas também tem ganhado o respeito e a atenção aí por parte de todos os profissionais. Então, quero aqui deixar um registro aqui, já falei em outras oportunidades, mas não me canso de falar, essa comissão de Direito Aduaneiro da OAB Campinas nasce, né, de uma oportunidade que eu tive de participar de um evento na FIENG em 2014, se eu não me engano, pela ABAD, e lá eu tive a oportunidade de ver um auditório pleno e pessoas representando os mais diversos segmentos. Então, na mesma mesa, o que hoje é muito comum, mas eu não havia encontrado em nenhum outro fórum, foi o primeiro naquela oportunidade, estava despachante aduaneiro, estava agente de carga, estava representante de recintos alfandegados, estava delegado da alfândega da Receita, estava representantes ali da ABAD também, e naquela oportunidade, assim como nós estamos tendo hoje, foram destacados diversos assuntos, tratando de assuntos ligados ao comércio exterior. E foi ali que eu entendi que era importante todo mundo sentar e que dessa oportunidade poderia sair bons frutos. E é o que hoje nós vemos aí propagado nos mais diversos fóruns. Então, agradecer o Fernando aí
pela organização daquele evento, porque foi de lá que eu trouxe a ideia, e na conversa na época com o vice-presidente da comissão da UAB Campinas, que era meu professor ainda na universidade, ele gostou da ideia, achou muito estranho uma comissão de direito aduaneiro, e até pouco tempo atrás o pessoal ainda achava que a nossa comissão era um tanto quanto alienígena, né? Acho que eu tive a oportunidade aqui, junto com o Cláudio, junto com o Pereira, em estar em reuniões das comissões aqui na UAB Campinas, e o pessoal ter destacado a nossa comissão como uma comissão pujante, uma comissão que traz bastante assuntos para a comunidade, principalmente a comunidade de comércio exterior que passou a conhecer a UAB Campinas. Então, Fernando, quero aqui externar em nome dos meus colegas aqui o meu profundo agradecimento aí por suas contribuições aí na área aduaneira, dizer que para nós aqui é uma honra tê-lo conosco, tenho certeza que do nosso bate-papo aqui vai aquecer aqui as nossas mentes, os nossos pensamentos sobre direito aduaneiro, e o tema que você trouxe é bem provocativo nesse sentido. E aqui, para aqueles que ainda não o conhecem, né, o Fernando Pieri é advogado, sócio fundador da HLL Pieri Advogados, mestre em Direito pela UFMJ, professor de pós-graduação da PUC Minas, presidente da ABAD, também presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da UAB Campinas, da UAB Minas Gerais. Então, Fernando, sem maiores formalidades, sinta-se em casa, acolhido aqui por todos os colegas, estamos aqui para ouvir e também bater um papo com você sobre esse tema que é tão importante aí, que está vinculado aí aos nossos temas do dia a dia do direito aduaneiro. Então, fique à vontade para falar sobre o seu tema e estamos aqui para ouvi-lo. Um abraço. Obrigado, Alan. Boa noite a todos. Meu som tá claro aí? Tá bom? Tá dando para me ouvir bem? Pessoal, é uma satisfação, né, estar com vocês aqui num grupo aí tão representativo, tão seleto, né? O Alan sempre muito generoso com as suas palavras, então me faz sentir em casa aqui, né, para a gente poder conversar sobre temas que são do dia a dia aí de cada um de nós, né? E eu estou aqui entre colegas, né, advogados, como eu, estudiosos, entusiastas do tema aduaneiro, né, que gostam dos debates, dos eventos, né? Então é uma satisfação. E o entusiasmo de cada um de nós fica demonstrado aí por estarmos aqui às 19 horas, né? Depois, certamente, de um dia de muito trabalho aí, né? De muita dedicação, e a gente está aqui juntos para poder conversar um pouquinho sobre temas aduaneiros, né? Então, vamos lá, né? Eu pretendo compartilhar com vocês aqui nesse tempo, né? Nos 20 minutos iniciais, na verdade, eu vou basear a minha conversa aqui com vocês, a apresentação que eu vou fazer, no artigo que eu escrevi para o livro que foi coordenado pela Raquel e pelo Cláudio Pereira, né? Raquel Segala Reis e o Cláudio Pereira, que é o Ensaios de Direito Aduaneiro 2, né? Uma obra que tem vários artigos que merecem aí serem conhecidos. E nessa obra, a minha contribuição foi exatamente o título aí desse nosso encontro, né? Sanções aduaneiras à luz dos tratados internacionais, né? Da AFC, da Organização Mundial do Comércio, da Convenção de Quioto Revisada, da OMA, e do ATEC, né? E aí eu vou seguir a sequência do que está descrito, né? Do que foi desenvolvido por nós nesse artigo, para que a gente possa, com isso, ter depois um momento aí das discussões e debates, né? Nesse artigo, a minha inquietação foi trazer o seguinte: como que nós deveríamos, né, qual deveria ser o enfoque ou a forma de nós analisarmos e interpretarmos as sanções aduaneiras à luz desses novos paradigmas, né? São luzes diferentes, na minha forma de enxergar essa situação, que são lançadas sobre fatos, fenômenos, normas que estão em vigor, né? Então, para começar esse nosso roteiro, a primeira parte é uma parte básica que todos nós já ouvimos, falamos, conhecemos, né? O comércio internacional teve um crescimento vertiginoso aí. Se a gente olhar 30 anos para trás, a gente saiu
de patamares de comércio internacional do Brasil na ordem de 20 bilhões, para chegar em 280, quase 300 bilhões entre importações e, somando, né, os dois, nós vamos para quase 600 bilhões de dólares anuais, entre exportações e importações. Então, em 30 anos, nós tivemos um crescimento gigantesco, né, em termos de valores e também de volumes, né? Quem vai lá no balanço aduaneiro, que identifica lá o número de declarações de importação e de exportação que são registrados anualmente. Né? No ano de 2002, nós tivemos aí um registro de 4,5 milhões de declarações de importação e exportação. Né? Então, é um volume de registro de operação muito grande. Essa demanda ela é provocada como nós sabemos, essencialmente em maior volume por empresas que são intercompanies, né? Dizem que 60%, 70% dessas operações no comércio global são realizadas por empresas que têm algum tipo de vinculação uma com a outra. E isso tudo, obviamente, traz novos desafios. Né? Essa parte introdutória não é novidade, né? Eu tenho certeza que nós todos estamos na mesma página, eu estou dizendo algo que já é muito comentado e a gente tem isso como uma notoriedade. Né? Os desafios que a aduana enfrenta dentro desse cenário são muito mais complexos, né? São muito mais difíceis do que aqueles que ela lidava há 30 anos atrás. Né? Nós temos sempre que lembrar que os desafios que a aduana enfrenta são muito grandes, né? Eles passam por questões de segurança nacional, né? A questão do terrorismo, que está ligada aí à questão da segurança da cadeia logística, enfrenta um desafio que hoje está nas mídias, né? Que é a questão do e-commerce internacional, né? Um volume enorme de operações de pequenos valores e pequenos pacotes, né? E quem disse que ali num pequeno pacote não tem um artefato que, se for somado a um outro artefato, pode criar ali até uma ameaça à segurança nacional do ponto de vista de terrorismo, drogas, etc. Né? Além de tudo isso, nós ainda temos a questão, obviamente, da arrecadação, que é uma função essencial que a aduana tem que enfrentar. Então, os desafios são muito grandes. Né? E isso coloca sempre em conflito aquilo que a gente fala, né? O controle aduaneiro de um lado, né? Com uma necessidade aí de medidas para que sejam observadas a legislação aduaneira, e, do outro lado, né, a facilitação do comércio, né, para que a operação aconteça com máxima agilidade, aí, com simplificação, com redução de custo, porque, afinal de contas, esse custo, né, faz com que a operação possa acontecer em menor escala, e isso não é o desejado. O objetivo é que ele aconteça cada vez com maior escala, maior volume, com maior previsibilidade, né, que isso possa gerar crescimento global, consequentemente combater pobreza. Então, é toda uma cadeia, né, toda uma dinâmica, uma lógica intercalada, interligada aí nesse sentido. Né? E aí, nós temos que lembrar da Organização Mundial das Aduanas, né, um organismo internacional que já completou em 2022 70 anos desde a sua fundação, que reúne 183 aduanas do mundo todo, exatamente para discutir e procurar aperfeiçoar as normas aduaneiras. Né? E, entre elas, um elemento fundamental que a gente destaca é exatamente o quê? Né? A Convenção de Kyoto revisada. Essa norma que é tão dita, tão falada, ela... o Alan lembrou dos eventos da BEAD, né? E sempre que a gente fala da Convenção de Kyoto revisada, eu acredito que talvez alguns de vocês tenham estado presentes, um evento que aconteceu em 2011, em dezembro, que a Organização Mundial das Aduanas, junto com a Receita Federal, esse evento foi em São Paulo, no World Trade Center, promoveu para a divulgação da Convenção de Kyoto revisada. Naquela época, nenhum país da América do Sul tinha implementado ainda, tinha internalizado a Convenção de Kyoto revisada. E a OMA queria que os países adotassem, trouxessem a Convenção para os seus ordenamentos jurídicos internos. Né? E de lá para cá, realmente, houve uma crescente aí, praticamente todos os países da América do Sul hoje têm a Convenção de Kyoto revisada internalizada. E por que essa necessidade? Exatamente porque ela trazia esse balanço, né, esse equilíbrio entre o controle aduaneiro e facilitação do comércio, né, um controle aduaneiro eficiente. Né? E ali,
nós sabemos, né, o texto é muito amplo e ele aborda, se não todos, mas a maioria e os principais pontos de controle, de atenção da aduana, com vistas exatamente a permitir uma facilitação do comércio, assegurando essa gestão das fronteiras com segurança, com qualidade, né, e que o trabalho da aduana pudesse atingir o seu objetivo, né? Ao longo desses anos também, nós podemos citar aqui no Brasil grandes evoluções, né, nesse período aí de 30 anos. Nós podemos falar das mudanças do regulamento aduaneiro, né? Nós tivemos 3 regulamentos aduaneiros, o de 1985, o de 2002 e, por fim, esse atual de 2009. Né? Tivemos grandes evoluções aí na questão de controle anterior ao despacho aduaneiro, com o radar, a habilitação do interveniente, o Ciscarga, o OEA, né? Uma série de medidas aí que vem exatamente nessa linha de controle inteligente, controle eficiente, né? A DUI, né? O Portal Único do Comércio Exterior, com todos os avanços que ele tem trazido, o novo processo de importação, né? Os módulos de LPCO, cadastro de atributos, cadastro de catálogo de produtos, enfim. E aí eu destaco que nisso tudo, para mim, o mais importante, né, que eu queria compartilhar com vocês é a mudança do mindset. Né? É o que o Alan comentou ali no início, né, e que a aduana mundial trabalha, inclusive a própria OMA tem um compêndio sobre a importância da parceria do setor público com o setor privado. Então, a quebra do paradigma da desconfiança e a aproximação da aduana, né, e ela está revelada em todas essas medidas, e a gente cita sempre o programa OEA como o principal ícone dessa participação do lado privado e do lado público, gerando bons resultados. Então, a mudança do mindset é fundamental. Só que o que nós podemos observar? Né? Além do OEA, nós temos aí o programa da malha aduaneira, né? Então, essa mudança do mindset é muito importante. Né? Ao invés de ficar naquela visão só do enforcement, da fiscalização e da punição, nós passamos para um modelo mais colaborativo. Mas, e aí é o ponto que traz aí a discussão para nós, e é o que eu gostaria de deixar como mensagem principal aqui da minha fala para vocês, é que no que diz respeito a infrações e penalidades aduaneiras, nós não percebemos ou não conseguimos ver a mesma evolução em termos de mindset, em termos de relação entre a aduana e o setor privado. Quando o tema é infração e penalidade, parece que nós continuamos ainda lá na década de 90, né, ou até antes, né, se a gente for voltar mais, quer dizer, uma visão repressora, punitiva, né, e de pouca confiança, né, onde essa presença da relação de parceria e de confiança, onde você, como setor público, aduana, que quer controlar, mas um controle eficiente, não consegue aceitar, por exemplo, que eu posso cometer um erro procedimental, né? Um erro de preenchimento de uma declaração, um erro totalmente excusável que qualquer pessoa naquela condição poderia eventualmente cometer, onde não há nenhuma intenção de deixar de cumprir as obrigações legais previstas e, no entanto, esse interveniente vai sofrer uma sanção, uma penalidade, como um outro que eventualmente praticou aquela mesma ação com dolo, com intenção, né, com má-fé. Então, nós não conseguimos identificar ainda, né, nós, comunidade aduaneira brasileira, um avanço efetivo nesse campo. Né? E, nesse sentido, é preciso dizer que o Brasil, infelizmente, não aderiu ao anexo H da Convenção de Quioto revisada, que trata das infrações aduaneiras e prevê garantias importantes para a sua regulamentação. Para vocês terem uma ideia, né, estão lá previstos princípio da proporcionalidade entre o ilícito e a sanção correspondente, análise dos antecedentes dos infratores, avaliação das medidas tomadas pelo interveniente para evitar erros, a exclusão da punibilidade em hipóteses de força maior e casos fortuitos, em que se comprove a boa-fé e a previsão de que as cargas retidas sejam liberadas sob garantia. Talvez somente esse último, né, que nós temos aqui no nosso ordenamento jurídico de forma muito expressa. Né? E aí, nesse artigo, né, provavelmente nós não vamos ter tempo aqui também de detalhar muito sobre isso, mas eu faço o convite para
a leitura e depois podemos debater sobre isso também, mas tem ali dentro do artigo a parte que eu diria mais teórica e estrutural para a gente chegar à conclusão, que é exatamente a estrutura da norma jurídica em relação à sanção. Né? E aí é um pouco de teoria geral do direito, a gente falar um pouco sobre a estrutura da sanção, né? Tendo a norma primária como a norma que deseja aquela conduta que deseja que seja observado, e a norma secundária como a norma que é sancionatória. Né? E essas normas, estruturalmente, elas têm a mesma ontologia. Né? Nós temos uma hipótese, aquela hipótese está prevista na norma de forma abstrata, né? Seja do cumprimento, e aí a consequência que seria exatamente, no caso, por exemplo, da norma tributária, né? A realização do fato gerador e o recolhimento do tributo. E a norma sancionatória, a hipótese é exatamente o descumprimento da norma primária. Né? Quer dizer, se eu não pago o tributo, eu tenho a consequência que é a aplicação da sanção, né? Uma sanção de natureza tributária, que é a aplicação da penalidade. Né? E um ponto que nesse artigo também eu desenvolvo e faço uma defesa é do reconhecimento, assim como o direito tributário vem fazendo, de um direito aduaneiro sancionador, né? Que tem as suas peculiaridades, porque o descumprimento, quando é de natureza aduaneira, é descumprimento de uma norma aduaneira. Né? Então, se a norma é uma norma que tem autonomia, ela é específica, e ela é sobre um ramo específico do direito, do ponto de vista didático, eu posso classificar a penalidade como uma penalidade também autônoma, que ela tem uma natureza específica, que é de natureza aduaneira. Né? Isso é importante exatamente para a gente entender quais são os princípios relevantes para essa análise, né? Para que a gente possa fazer considerações aí mais bem embasadas, né, sobre a aplicação dessa legislação. Então, feitas essas considerações, né, quando nós vamos tratar de uma matéria que é a matéria de sanções, nós temos sempre que considerar, né, que elas estão num campo que é regido aí por uma série de princípios que o direito penal já desenvolveu muito mais, às vezes, do que o direito administrativo, que o direito tributário e muito mais que o direito aduaneiro. Né? E essa visão de que esses princípios precisam ser analisados e aplicados, né, ela é muito desenvolvida também por autores que trabalham no direito administrativo sancionador e no direito tributário sancionador. Uma obra, inclusive, que merece ser citada é um livro que é a dissertação de mestrado do Rafael Munhoz de Mello. O livro chama Princípios Constitucionais de Direito Administrativo Sancionador. E a própria obra do professor Paulo Roberto Coimbra Silva, que é o Direito Tributário Sancionador. Essas duas obras elas têm um conteúdo muito rico e podem ser muito bem aplicados aqui para o nosso tema do direito aduaneiro sancionador, inclusive para chegar nessa mesma conclusão, né, da autonomia desse ramo e da sua existência, da sua importância. E aí, eu fiz uma referência aqui no artigo, pensando na pirâmide de risco aduaneiro, né, essa que a gente vê muito aí nas apresentações, que é o modelo da OCDE, adequado para o âmbito aduaneiro. Né? Inclusive, lá no balanço aduaneiro, a Receita traz essa imagem, né, da pirâmide de risco da OMA, né, adaptada à realidade aduaneira. Então, nós sabemos que lá é graduado, né, o nível de intenção de descumprimento da norma, onde o melhor local para se estar é aquele local onde não há nenhuma intenção, muito antes pelo contrário, né, o objetivo é de cumprimento da norma, é onde é identificada a posição do operador econômico autorizado. Né, e o pior lugar para se estar é aquele em que há o dolo, né, a intenção de descumprimento, vontade deliberada de descumprir a legislação, onde ali se diz, né, que deve se aplicar todo o rigor da lei, e é lógico, ali é o local onde a penalidade deve ser aplicada com a sua máxima severidade, porque, vamos e venhamos, né, nenhum de nós discorda da importância da repressão, né, ao ilícito, à falsificação, à fraude. Né, ninguém aqui, de forma nenhuma, vai desenvolver nenhum tipo de raciocínio
no intuito de privilegiar, homenagear um determinado operador que falsifica uma invoice para conseguir, com isso, recolher menos tributo, né? Esse aí, logicamente, a legislação deve ser aplicada com todo o rigor. Né? Não o ponto nosso é em relação àquelas situações em que, na prática do ilícito aduaneiro, é nítido que não houve a intenção, né? Não houve má-fé, houve erro, né? Houve, às vezes, uma força maior que impede, por exemplo, que a empresa cumpra um determinado prazo de um regime aduaneiro especial. Digamos que a devolução da mercadoria num determinado prazo é um requisito legal na admissão temporária, por exemplo, e por um fato de força maior, né, ou por uma situação que não dependeu em nada da vontade do interveniente, do importador, aquele prazo é descumprido e muitas vezes é um descumprimento mínimo, né, um prazo de 1 dia, 2 dias, e eventualmente isso vai ensejar numa visão de aplicação de responsabilidade com a natureza objetiva, a penalidade que a legislação prevê, que de fato está previsto nas normas, né, uma multa, por exemplo, de 10% sobre o valor aduaneiro, né? Mas aí fica aquela questão, eu pergunto para vocês, é justo aplicar essa penalidade? Né? O sentimento de justiça ele vai estar sendo atendido, e mais do que o sentimento, né? É uma decorrência do nosso Estado democrático de direito e de garantias fundamentais que estão escritas no artigo 5º da nossa Constituição. Né? E, nesse sentido, né, eu posso comentar aqui que nós não estamos sozinhos, né? Estamos, na verdade, em excelente companhia quando nós defendemos que não há possibilidade, não há legitimidade e legalidade em se aplicar as multas que hoje estão previstas na nossa legislação aduaneira quando não está comprovado, né, ou quando não existe ali avaliação da culpa em relação àquela infração. Quem defende esse entendimento de forma muito categórica, inclusive em alguns, não só na sua obra principal sobre esse tema, que é Infrações Aduaneiras, é o nosso colega, o professor Juan Cotter, da Argentina. Né? Ele é um estudioso do tema das infrações e penalidades aduaneiras. Ele escreveu um artigo que foi publicado no Temas Aduaneiros 3, coordenado pelo professor Rosaldo Trevisan, onde ele faz uma análise das infrações e penalidades aduaneiras à luz exatamente da Convenção de Quioto revisada e do Acordo sobre a Facilitação do Comércio. Né? E as conclusões do professor Juan Cotter são todas nesse sentido. Né? Não se pode falar em aplicação de multas, não há infração aduaneira se não se analisar a culpa do agente. Não é uma questão, não se aplica penalidades com critério objetivo. Né? A Constituição argentina não permite isso, a nossa Constituição também não permite isso, e muito mais ainda sob o viés desses tratados internacionais, né? Dos dois especialmente, né? O Acordo sobre a Facilitação do Comércio e a Convenção de Quioto revisada. Eu estou vendo aqui que o meu tempo, até dos 20 minutos, ele passou, né? Mas eu vou concluir, para não deixar de dizer para vocês o seguinte, que é, na verdade, a parte que me parece mais relevante aqui para o nosso diálogo. É o seguinte, qual que é o ponto principal? Toda a construção desse artigo ele é para chegar no seguinte ponto, é que quando nós vamos lá, no Acordo sobre a Facilitação do Comércio, no seu artigo 6º, tá? O artigo 6º, que se desdobra em alguns itens, né, dos 6, vou citar para vocês aqui, ó, onde exatamente eles se encontram, do item 6.1, até o item 3, desculpe, artigo 6º, item 3, traz a disciplina sobre penalidades. E lá nós temos o 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e o 3.6. Principalmente o 3.2, né, ele tem uma narrativa,
né, que busca essa pessoalidade da conduta do agente para a aplicação da penalidade. Na Convenção de Quioto revisada, é a norma 3.39, né, no capítulo 3. Textualmente, ele vai dizer: administrações aduaneiras não aplicarão penalidades excessivas em caso de erros, se ficar comprovado que tais erros foram cometidos de boa-fé, sem intenção fraudulenta, nem negligência grosseira. E no acordo de comércio e cooperação econômica, o ATEC, que o Brasil firmou com os Estados Unidos, né, todos três têm força de lei ordinária, todos três foram internalizados no nosso ordenamento jurídico, portanto, são de observância obrigatória, né, não há discussão sobre isso. Lá no artigo 15.4, né, que trata de penalidades, tem lá: cada parte deverá assegurar que um erro menor em uma transação aduaneira, conforme definido em suas leis, regulamentos ou procedimentos, publicados em conformidade com o artigo 1, poderá ser corrigido sem determinação de uma penalidade. Né? Então, aqui é explícito: não deve ser aplicada penalidade nenhuma em relação a esses erros que tenham aí um caráter de erro menor, né? Um erro menor em uma transação aduaneira. E, diante disso, né, pessoal, o que fica para nós é o seguinte: nós tivemos grandes avanços com a internalização desses tratados internacionais quando o tema é a fluidez do comércio internacional. Né? Nós temos aí, em relação a esses acordos, né, grandes avanços quando nós estamos falando, por exemplo, da questão da janela única, né, da questão do OEA, gerenciamento de risco aduaneiro de forma geral, as soluções de consulta antecipada, gestão integrada de fronteiras, né? Todos esses temas, eles estão nessa agenda de facilitação do comércio como temas importantes e que estão sendo muito desenvolvidos dentro do nosso país. Né? Tem uma atenção grande da aduana, tem uma atenção grande do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, da SESEX, mas aí é isso, né? Na parte, né, nós temos que analisar também do ponto de vista das sanções aduaneiras, né, que em relação a essas situações, a aplicação de penalidades no ilícito involuntário, né, que não é desejado pelo interveniente, aquele que agiu de boa-fé, né, que tomou cuidado para isso não acontecer, e aí eu chamo aqui as empresas que são OEA, né, que já procuram manter um compliance aduaneiro porque mantém um programa que é baseado nessas premissas de autoavaliação, de autocorreção. Né? Então, elas demonstram já de antemão, já se presume que ela procura não descumprir a norma aduaneira. E então, essas empresas, né, quando elas sofrem multas de 1% por uma descrição incorreta, quando sofrem multa de 10% por descumprimento de algum prazo de regime aduaneiro especial, né, ou até as multas de ofício, né, de 75% por atraso no pagamento do tributo, quando é uma situação, por exemplo, de uma divergência de classificação tarifária extremamente complexa e que até lá no CARF vai ter a discussão e a situação que nós sempre citamos como inusitada, né, em que aplica-se uma multa de 1% por uma descrição inexata, o CARF muda a descrição, né, nós vamos ter a descrição, a classificação do interveniente, a classificação da Receita e uma terceira classificação, e se mantém a multa de 1%, né, sendo aplicada. Então, todas essas situações, elas, a meu ver, elas vão na contramão do que é a agenda de facilitação do comércio. Né? E eu vou encerrar com essa fala aqui para a gente partir para o nosso diálogo, para os nossos debates. Se infrações e penalidades aduaneiras não fosse um tema com tanta relevância para a agenda de facilitação do comércio, não era um tema presente na Convenção de Quioto revisada, no AFC e no ATEC. Né? Então, o que isso nos permite concluir? Que para a OMA, para a OMC, né, para todos os organismos internacionais que cuidam de controle aduaneiro e facilitação do comércio,
entre os diversos tópicos que precisam ser melhorados, também estão infrações e penalidades aduaneiras. Então, nós precisamos avançar com a agenda dos outros temas todos, como nós falamos, né? Mas precisamos também colocar um foco, né, nesse tema que é de infrações e penalidades, para que nós, advogados, não tenhamos mais que ficar submetendo ao contencioso administrativo e ao contencioso judiciário, e ganhando, diga-se de passagem, essas discussões, porque no judiciário, principalmente, e aqui nesse artigo eu cito vários julgados nesse sentido, para que nessas discussões no judiciário nós não tenhamos os ministros do STJ, desembargadores do TRF, reconhecendo realmente que essas infrações são ilegítimas e inconstitucionais, porque ofendem, por exemplo, o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, né? E aí o judiciário já vem entendendo isso, mas, infelizmente, no âmbito da execução ali da operação no dia a dia, nós nos defrontamos aí com retenções de carga, com lavraturas de auto de infração, que são baseados nessas penalidades aí que nitidamente não deveriam estar sendo aplicadas. Vamos imaginar como seria melhor, né, se nós estivéssemos num ambiente em que a aduana reconhecesse e confiasse que, num caso de não presença de dolo, não presença de intenção e presentes, por exemplo, erros excusáveis, os nossos clientes, os operadores, tanto exportadores quanto importadores, não viessem a ser autuados por isso, né? Que fosse eventualmente feita uma observação, uma advertência, como acontece às vezes lá na validação do OEA, né? Que existe uma irregularidade, ou a própria malha aduaneira dando a ele a oportunidade de corrigir, né, o seu erro, né? Um erro excusável e não ser penalizado, né, em relação a isso, né? Eu vou parar, então, interromper aqui para a gente poder passar para a etapa aí dos debates, né? E avancei um pouquinho, mas é realmente para poder fazer a conclusão, né? Fernando, tranquilo, maravilha. Acho que seus comentários foram bem contundentes. Eu tenho meus comentários, mas eu gostaria de passar a palavra para os colegas. Eu vou conduzindo aqui na ordem. Quem gostaria de ter seus comentários, reflexões ou mesmo perguntas, enfim, fique à vontade, pessoal. Só vejo que estamos aqui em número de 23, então ficar ali, condicionar ali um pouquinho, 5 minutinhos aí, caso alguém queira se estender um pouquinho, para dar oportunidade para todos fazer seus comentários. Então, a palavra está aberta e quem que quiser fazer o uso, fique à vontade. Aí, só levantando aí a mão, eu já vou coordenando aqui a ordem. Pereira, vamos lá. Boa noite, Fernandão. Tudo bem? Ei, tudo bom? Fernandão, a gente está sempre se encontrando nos eventos, né, Fernando? Pois sempre Daniel. Igualmente. Primeiro, né, obrigado pela disponibilidade e pelo brilhante conteúdo. Eu, particularmente, desconhecia essa questão de estar vinculada à cobrança ou aplicação de penalidades, né, vinculada ao exterior, vamos dizer assim. Aí a pergunta que eu faço, isso é um abacaxi só nosso? Ou você sabe me dizer nos outros países se também acontece a mesma prática? Daniel, você se refere a esse conflito, né, entre esses acordos internacionais e a legislação interna? Isso mesmo. Perfeito. É boa, a sua pergunta é excelente, né? Uma reflexão interessante, porque nós sabemos que tanto a Convenção de Kyoto revisada quanto o AFC foram internalizados, vamos dizer, em média, e nós podemos dizer que mais de 100 países internalizaram esses acordos internacionais. Então, certamente, existe esse conflito, sim. Há uma grande parte, inclusive, das legislações dos países, principalmente da América do Sul, eles adotam esse critério objetivo para a aplicação das penalidades aduaneiras, né? E essa é uma discussão e uma defesa
que não é só nossa, né? Esse abacaxi, esse tema, ele é um tema que ele incomoda, né? E ele é objeto de discussões e defesas na maior parte dos países, principalmente da América do Sul, né? Os mais próximos de nós aqui. Nós tivemos uma reunião em 2016, no Chile, uma reunião da Academia Internacional de Direito Aduaneiro, que o tema central foi esse: infrações e penalidades aduaneiras pelo mundo afora, né? E foi muito interessante, muito rico, né, ver questões ligadas a esse tema sendo apresentadas pelos autores com diversas visões, né, com diversos modos de aplicação interna, etc. Por exemplo, uma situação interessante, na União Europeia, a legislação sobre infrações e penalidades na Comunidade Europeia, ela é individualizada dos países. Então, embora eles tenham um Código Aduaneiro Europeu que regula todo o processo de operações de entrada e saída de mercadorias, etc., a parte infracional ela é por países. Então, você tem, inclusive, prazos de decadência para aplicação de penalidades diferentes, alguns com prazos menores, de 3 anos, outros com prazos de 8 anos. Então, essa dificuldade, digamos, da matéria de infração e penalidades, ela como você bem citou aí, ela é um abacaxi que não é só nosso, não. Ele é um abacaxi. Inclusive, vai ser publicada uma obra sobre infrações e penalidades, especificamente no direito comparado. Salvo engano, ela é coordenada pelo o professor colombiano Germán Pardo Carreiro, e ali vai ter uma série de artigos, né, de diversos autores de países distintos. Então, até uma obra bem interessante para que a gente possa estudar, né, como que os demais países tratam essa disciplina. E também, para não perder a oportunidade de mencionar que nesse livro do Temas Aduaneiros 3, tem um artigo que o próprio Rosaldo Trevisan escreveu, em que ele procurou sistematizar as penalidades aqui no Brasil, né? E lá nesse artigo ele cita, salvo engano, nós temos 175 tipos infracionais aqui no Brasil, né? Dividido entre as penalidades de advertência e sanções em gerais, né? Que pega advertência, multas, na importação e na exportação, pena de perdimento. Então, realmente essa complexidade ela não é só nossa, né? E a maioria dos países acaba adotando esse critério objetivo para aplicação de sanções. Maravilha. Mais alguém, pessoal? Bom, deixa eu aproveitar aqui. Fernando, e aí, enquanto os colegas vão trabalhando. Você trouxe, no início da sua apresentação, dados importantes, né, do crescimento do volume das operações de comércio exterior. A gente tem notado, nos últimos anos, que o comércio exterior tem ganhado uma sua relevância, não só do ponto de vista do ente público, mas também do privado. As operações de comércio exterior passam a ter significância dentro das empresas e passam a ter importância na tomada de decisões. O EA é um projeto nesse sentido, na medida em que exige aí por parte dos representantes legais aí a anuência, né? E aí toda aquela gestão que é feita após certificação, para que a empresa funcione e observe ali o cumprimento dos requisitos e a manutenção dos requisitos do operador econômico. De fato, concordo com você que a nossa agenda, no que diz respeito à facilitação do comércio, né, ela tem avançado, e de forma prática, inclusive através dos fóruns, né, o próprio COFAC local, né, onde nós tínhamos aí uma intervenção perante a aduana de forma mais incisiva e particularizada, as empresas, por meio dos seus representantes, por meio do despachante, advogados, representantes de empresa, ter que ir até a alfândega, marcar um horário com o próprio representante da unidade aduaneira ali para poder tratar de assuntos pessoais. E hoje
você tem a oportunidade de encontros que podem ocorrer de forma mensal ou a cada 2 meses, para você colocar situações pontualizadas que possam trazer uma celeridade ao processo. Isso tem sido avançado relativamente bem nesse sentido. E aí, quando nós falamos em infrações e penalidades, vem essa problemática em que nós não temos fóruns abertos para a discussão desses temas. E aí, para afinar a discussão desses temas, por vezes, eu vejo que, quando estamos falando em situações de infrações aduaneiras e fraude aduaneira, ainda há uma confusão, principalmente por parte do ente público, diferente lá do direito penal, em que nós vamos ter lá, por exemplo, a figura lá do delegado de polícia, que consegue fazer ali a apuração dos fatos através do inquérito e determinar ali a eventual prática da ilicitude lá no direito penal. Aqui, nós não temos essa mesma habilidade. Se nós considerarmos que quem vai apurar, quem vai processar e quem vai chancelar se houve fraude ou houve uma infração, muitas vezes é o auditor fiscal que não detém do conhecimento dessa matéria, a não ser que ele tenha tido uma passagem pela Faculdade de Direito, onde por 4 anos ele teve aulas de Direito Penal e ele sabe dosar ali um pouco a conduta do agente, entender melhor ali os fatos para poder eventualmente apurar ali a ilicitude. Eu vejo que na seara aduaneira nós somos muito primitivos ainda nesse assunto, porque nós temos inclusive comandos legais lá, o próprio regulamento aduaneiro, que fala toda ação ou omissão praticada por pessoa física ou jurídica tendente a burlar ali o controle, ela será penalizada. Mas ali não está trazendo nenhuma flexibilização a respeito da análise da conduta, e que muitas vezes, mesmo no procedimento de fiscalização, você passa a ter ali a oportunidade, mas de uma forma mais inquisitória. Você disponibiliza informações, você não tem a oportunidade de fazer ali a sua defesa prévia ali, né? Vai ter, eventualmente, no auto de infração, que muitas vezes, como a parte da problemática, o mercadoria vai a perdimento, vai ter só mais uma instância dentro da própria unidade aduaneira ali, para poder discutir aquilo que inclusive, também está na contramão do que vem determinando a própria Convenção de Kyoto e o Acordo de Facilitação. Então, sob esse ponto de vista, nós temos aí também as multas aduaneiras, né? E aí a gente vai pegar, por exemplo, a multa por erro de classificação fiscal, e que ela não tem redução. E erros, muitas vezes, como você colocou, excusáveis. A ausência de uma informação na descrição, né? A ausência de uma falta de atenção ali quanto à aplicação do código NCM ali nos seus últimos níveis de classificação, item, subitem, né? Situações em que, eventualmente, a empresa até desconhece a profundidade ali da merciologia de classificação fiscal. E aí você tem a multa de 1% do valor aduaneiro e que não é passível de redução, enquanto você tem uma outra escala de multas que permite essa redução. Então, de fato, né, nós observamos aí que que exige aí um pleno amadurecimento de discussões que envolvam mais penalidades e infrações aduaneiras. Porque, na medida em que nós não temos esse amparo, assim como nós temos lá no direito penal, isso acaba fazendo com que essas discussões se tornem desinteressantes, né? Que empresa que gosta de ficar falando sobre penalidades e infrações? Ninguém gosta. Você vai levar um assunto desse para dentro um fórum consultivo de OEA também. O pessoal não vai gostar muito, não vai afinar muito na linha. E aí, um outro ponto também que causa aí tem causado uma certa, chamado um pouco a atenção, ainda lá na agenda do próprio operador, é o fato de uma empresa que eventualmente tem um auto de infração, ela faz ali a sua impugnação, esse processo segue o rito do processo administrativo, mas em algum momento o ponto de contato OEA, além de perguntar o andamento dessa demanda, sugere que a empresa decline do andamento desse processo a favor ali da manutenção do seu
processo o seu processo de monitoramento da certificação. Então, ou seja, desestimula o importador, num dado momento, a seguir com o seu processo administrativo, por vezes em razão aí e pressiona de uma forma indireta, muito polido, falando para ele, olha, será que não é o momento de você declinar lá e seguir aqui para a gente manter a nossa parceria? Então, veja, e por vezes, só para fechar um comentário, Fernando, por vezes não é de uma forma maliciosa, né? Mas de uma forma ignorante, por não conhecer que a empresa cabe o seu direito de discutir e de galgar todas as instâncias administrativas e, se quiser levar para o judicial, aquela matéria sobre um determinado ponto da sua operação. Então, tem que entender que isso faz parte do direito, é uma garantia que a empresa tem, e não estimulá-la no meio do caminho. Então, só para fechar meu comentário, alonguei um pouco, mas é para que nós possamos observar que, se nós queremos trabalhar, né, discutir sobre temas vinculados a infrações e penalidades, precisamos também que esses órgãos tenham uma agenda propositiva nesse sentido, de diálogo, assim como hoje nós temos, de falar, olha, não está funcionando tal coisa, então horário, em termos de facilitação, né, de uma forma muito transparente, temos também essa oportunidade, né, de poder também discutir as questões, principalmente no ponto que você trouxe aí da própria convenção, que é o quê? Individualizar a conduta. Nós temos vários intervenientes na cadeia logística, então dá a cada um ali, né, o seu devido tratamento ali, admitir ali que a penalidade seja na medida da sua culpabilidade, né, e que seja aceito também, né, as oportunidades de se entender o que é infração, de se entender o que é fraude e de se entender o que é ação culposa e o que é uma ação dolosa. São institutos que nós conhecemos bem lá do direito, são bem distantes e que demandam aí uma investigação muito cautelosa e muito meticulosa por parte de quem está fazendo a investigação. E o que é hoje, por vezes, eu não consigo enxergar, muitas vezes, quando nós estamos aí frente a uma operação indireta, que já leva com interposição, frente a um canal cinza, uma questão ali de subfaturamento ou de superfaturamento e por aí vai. Então, só queria deixar aí que, de fato, temos aí um longo caminho. Temos os marcos legais, eles merecem ser invocados, né, a todo momento, para que haja aí uma reflexão e uma mudança sobre essas normas infralegais aí que precisam realmente ter uma atualização forte nesse sentido. O Alan, eu estou vendo aqui que o Cláudio está com a mão levantada, né? Eu vou só, não posso deixar de comentar aqui da sua fala, dois pontos aqui que eu queria registrar. Eu até coloquei no chat, compartilhei com vocês um artigo que eu escrevi, que foi publicado na coluna Território Aduaneiro sobre o OEA e a volta da presunção à boa-fé. E nesse artigo, no final dele, eu propus aí, em relação ao OEA, fiz uma proposição, né, em relação ao OEA, em relação às penalidades. Né? Por exemplo, se você... vamos pensar o seguinte, na malha aduaneira, você tem a oportunidade de comunicar previamente a uma autuação e dar a oportunidade do operador, do interveniente, pagar aquela diferença tributária, se ele entender que é devida, com a multa de mora e não a multa de ofício. Né? E por que isso é dado a ele esse direito? Por que o programa da malha aduaneira busca? Né? Essa conformidade espontânea, né? A boa-fé, então eu vou e me adequo. Né? O operador econômico autorizado, por seu próprio DNA, né? Quando ele busca a certificação, ele revela uma predisposição ao cumprimento da norma. Né? E se a aduana identifica uma situação de eventual irregularidade em relação a ele, né? O que deveria se fazer, poderia se fazer? Né? Dar a ele o direito de regularizar a sua condição com a multa de mora, e não com a multa de ofício. E nós sabemos, né, você sabe, os colegas sabem, que o operador, o OEA, por vezes, ele é fiscalizado em relação a alguma questão de classificação tarifária, sofre autuação com aplicação da multa de ofício. Né? E é uma multa muito pesada, né? 75% é uma penalidade muito gravosa. Né?
Então, esse é um ponto que eu acredito que, em relação ao OEA, nós já temos aí uma premissa de boa-fé que ela deve cada vez produzir mais efeitos, né? Outro ponto é que, para nossa segurança, ou para uma satisfação também nossa, né, dos advogados, operadores do direito, e para os intervenientes também, né, nós sabemos que o Poder Judiciário, principalmente o Judiciário, né, nesse artigo eu citei várias decisões de tribunais superiores, especialmente do STJ, mas o TRF eu tenho certeza que vocês já viram, né, e acompanharam N decisões em que os tribunais têm reconhecido, quando é narrado o fato concreto e eles verificam, fica nítido e comprovado, situações que não aconteceram por erros realmente que extrapolam, né, até a capacidade da empresa de gestão, um erro como uma situação, tantas situações, né, às vezes a origem de um determinado país é informada de forma irregular e aí aplica-se uma regra de origem que dá um tratamento preferencial, né, e aí a informação ela até consta em outro campo, na própria declaração de importação, mas porque não estava no lugar certo, aplica-se de forma literal ali a sanção em relação àquele fato, né? E aí o judiciário vem e corrige, mas nós sabemos, isso vai levar, às vezes, 3 instâncias, né, para a gente poder chegar nessa decisão, e ao longo desses anos todos a empresa vai suportar aquele processo, aquele ônus todo, né? O que eu concordo com você que é difícil, né, não é um tema simples, né, mas eu entendo também que nós devemos exatamente cada vez mais provocar a sua discussão, né, nos fóruns especializados, assim como os outros temas, né? Eles nasceram também, né, com muita resistência, né? O próprio programa OEA, nós sabemos que dentro da própria receita, né, da casa, da administração aduaneira, isso ao longo dos anos foi se consolidando cada vez mais, mas enfrentou muita resistência num primeiro momento, né? Então, eu entendo que essas questões, por exemplo, numa análise dos auditores, lógico, né, com amadurecimento, com procedimentos, mas nós devemos provocar a discussão, porque essa discussão ela é difícil e a gente quase não vê, como você falou, ela sendo trabalhada e discutida nos fóruns mais abertos, né? Então, acho que cabe exatamente a nós, né, provocarmos essa discussão. Excelente, Cláudio. Boa noite, Fernando. Prazer aí conhecê-lo. Como sempre, eu bato em algumas questões aí mais objetivas. A própria questão do risco aduaneiro, né? Eu entendo que a Receita ela pode colocar de forma objetiva, porque até é um direito do administrado, né? Quais são os critérios para o risco, o que são, e não como eles verificam, o como verificar. Como verificar está dentro da estratégia deles, eu até concordo que eles não devem falar. Mas o que são, até para balizar a questão de boa-fé ou má-fé. Outra coisa que eu vejo que, no tempo aí que eu tenho trabalhado, eu não consigo enxergar é a diferenciação entre finalidade aduaneira e finalidade alfandegária. A gente está discutindo aqui de diplomas que falam sobre a finalidade aduaneira, que é o controle de entrada e saída de pessoas, veículos, bens e serviços, mais recentemente. Com vieses aí, por exemplo, né, de proteção a ilícitos, que não necessariamente vai ter uma repercussão tributária. Eu acho até que a discussão nos fóruns, assim, dentro da minha limitação aqui, há de se discutir, sim, o que é aduaneiro, se a finalidade aduaneira foi, sim, tendo a satisfação dentro dos elementos da finalidade aduaneira que a gente vê na norma, e se ali dentro a possibilidade de identificar a má-fé, ou o dolo, né? Vamos colocar assim, para aí sim se pensar numa penalidade aduaneira, ou se criar critérios até de graduação da penalidade de acordo com o dolo ali experienciado dentro
das diversas vezes que aquele agente cometeu a infração. E, por fim, não vou nem me alongar muito, que me parece que os diplomas legais que regulam tanto o processo administrativo fiscal, o próprio processo administrativo em si, mandado de procedimento fiscal, todos eles precisam ser compilados e atualizados de acordo com essas normas que foram internalizadas e colocar dentro da hierarquia das normas do Brasil. Acho que é um tema interessante para ir nesse sentido, da revogação, inclusive. Né? Uma consolidação ali, se for o caso até, do sonhado Código Aduaneiro. Né? E eu vejo essa questão aí que foi levantada, de você relevar a penalidade, caso não tenha dolo, já tem até previsão legal no regulamento aduaneiro, que vem do decreto 3766, se eu não me engano, que é lá o artigo 736, em que ele fala que as penalidades que não resultaram falta ou insuficiência de recolhimento de impostos, olha o viés tributário, poderão ser relevados pelo ministro da Fazenda. E no caso da própria verificação e do perdimento, a instância única se dá porque a competência originária seria do ministro da Fazenda, anteriormente ministro da Economia, e foi delegado através de portarias para o delegado. Isso aconteceu para fins de mercadoria, mas não para moedas. Eu tive um caso, por isso que eu estou tocando nesse sentido. Então, são essas nuances dentro do direito que cada vez, para mim, fica mais claro a diferença entre aduaneiro e tributário. O aduaneiro está ok, aí vai ter a repercussão tributária. E aí as questões aí até, eventualmente, de NCM, de classificação fiscal e tudo mais. Era essa colaboração que eu queria deixar aí para vocês aí, para a gente continuar o debate. Obrigado, Cláudio. Acho que eu vou começar aqui da sua... Foram ótimas aí suas colocações, né? Para reflexão. Eu vou considerar essa do processo administrativo, ela é um tema, né, que merece muita atenção, né, atualmente, mais do que nunca. Né? Inclusive, o evento, na semana passada, na quarta-feira, nós tivemos um encontro, né, uma live com a participação do Rosaldo Trevisan e do Solon, promovido pela Bradt e pela Comissão de Direito Aduaneiro da OAB de Minas. Até fica aí a divulgação e o convite para assistirem, né? O link está lá no canal da Bradt, e as palestras, né, as exposições, tanto de um quanto de outro, né? E nessa ocasião eu estava participando como coordenador, né, desse encontro, junto com o Onofre e a Daniela Floriano, e as colocações que eles fizeram sobre... Eu convido principalmente você, Cláudio, que levantou essa preocupação aí do processo, assista, porque vale a pena pelo conteúdo, né, a quantidade de informações relevantes que eles trouxeram ali naquele encontro. E é um ponto de atenção que nós temos que ter realmente, porque o processo administrativo aduaneiro ele vem passando aí, sofrendo mudanças significativas, né? Então, nós estamos aqui discutindo aspectos de direito material, de obrigações e de sanções, mas o meio para chegar no fim, né, de se aplicar essas normas através do processo e no administrativo, eles estão passando por transformações muito relevantes, né, e que, em certa medida, elas limitam, né, a amplitude de defesa, né, limitam aí o contraditório, né, onde que essas discussões vão acontecer, né, a limitação de alçada para um processo administrativo aduaneiro a 1.000 salários mínimos nos coloca em muitos processos sendo julgado exclusivamente pela DRJ, né, DRJ composta por exclusivamente auditores da Receita Federal. Né? E aí, se nós, como o Alan mencionou, se existe uma dificuldade na questão da formação do auditor e do conhecimento de uma matéria de direito, por exemplo, isso também se aplica lá no ambiente da DRJ, né? Os julgamentos, e não, sem dizer que, não quero dizer aqui de forma alguma que
que exista qualquer viés específico, mas é um tratamento diferente de um julgamento do CARF, né? Para dizer o básico, né? Nós temos uma questão de isonomia aí, no julgamento de menor valor, porque ele vai ser julgado apenas na DRJ. Então, realmente, em relação ao processo administrativo, eu acho que nós temos que é um tema para um encontro, né, bacana para discutir, porque, de fato, nós estamos tendo alterações aí importantes. Em relação à questão da matéria aduaneira e tributária, acho que essa distinção ela é sempre importante, precisa ser bem compreendida, né? Eu entendo que um artigo que merece leitura e estudo é um artigo que foi publicado pelo Trevisan, Temas Aduaneiros, se não me engano, é o primeiro, né, em que ele faz distinções entre a matéria tributária e aduaneira. É importante para nós, que somos aduaneiristas, né, termos esses conceitos realmente muito bem definidos e podemos entender o que é uma penalidade, uma sanção que é eminentemente aduaneira, né, ligada ao controle aduaneiro, e aquela que visa punir o não pagamento do tributo, né? E essa distinção, inclusive, nesse artigo que o Trevisan publicou da sistematização em matéria de infração e penalidade, ele faz essa distinção, né? Ele também traz esse conteúdo, e é importante realmente, porque o tratamento ele deve ser diferente, né? São princípios diferentes também, né, que vão informar aí a análise, né, para a aplicação dessa penalidade aí, que seja de natureza eminentemente aduaneira e aquela que tenha natureza tributária. Excelente. Inclusive, pessoal, coloquei aí do evento que o Fernando comentou, coloquei aí o link no nosso chat aqui, então fica aí o convite para todos poderem assistir. Mais alguém, pessoal, queira fazer algum comentário, alguma observação? Fique à vontade. Diga lá, Diogo. Eu achei meu botãozinho da mãozinha aqui, então fui no manual. Boa noite, parabéns, presidente, por fazer essa reunião e abrir ela, que a gente possa participar. Eu que participo aqui da Comissão de Direito Aduaneiro em Curitiba, aqui na OAB Paraná. Então, agradeço por abrir a reunião. Seja bem-vindo aí, muito bom. Boa noite também ao professor Fernando Pierre, sempre uma satisfação ouvi-lo. Foi meu professor de infrações e penalidades, aqui na especialização em Direito Aduaneiro da Unicuritiba, saudosa especialização. E o que eu queria saber, professor, se você chegou a refletir já a respeito do objeto dessa disciplina, Direito Aduaneiro Sancionador. Primeiro, compartilho aqui esse seu posicionamento. Eu acho que a gente precisa mesmo investigar essa disciplina. Ela parece ser realmente mais garantista, né? Ela tem esses princípios lá do direito aduaneiro internacional que influenciam bastante ela. Eu faço essa pergunta porque tem um autor uruguaio, chama Andrés Varela, e ele fala sobre direito aduaneiro sancionador também, e ele dá uma amplitude bem vasta. Para ele, o direito aduaneiro sancionador seria a disciplina mais ampla, e ela abrangeria toda a repressão aduaneira, inclusive as sanções penais. Então, para ele, dentro do guarda-chuva do direito aduaneiro sancionador, está também o direito aduaneiro penal, o direito aduaneiro infracional e o direito aduaneiro correicional, seriam as sanções administrativas, né? Por isso que eu faço essa pergunta, se você já chegou a refletir sobre isso, sobre esse objeto de estudo dessa disciplina, que eu acho tão importante, e parabenizo também por você estar levantando essa bandeira. Eu acho importante levantar essa bandeira e, a partir daqui, a gente conseguir desenvolver essa disciplina, né? Ô, Diogo, é uma satisfação vê-lo, né? Relembrar das nossas aulas lá na Unicuritiba, né? Sexta e sábado de manhã, pós-graduação, uma das primeiras, pioneiras, né? Organizada aí pelo Trevisan, né? E é uma história realmente, né?
Muito bacana. E você lá, desde a época, já se mostrava muito interessado no tema, né? E, para quem não sabe, o Diogo está fazendo uma dissertação, né? Que eu sei que ele está... Eu não sei, você não fez a defesa ainda não, né, Diogo? Ele está escrevendo, né, o mestrado dele lá na Universidade Católica do Brasil exatamente sobre esses temas, né? Então, é um estudioso aí da matéria. Certamente vai contribuir aí com a doutrina, né, para que a gente possa evoluir, como ele bem colocou aí. Porque é isso, né? Cada um coloca um tijolo, né? As nossas inquietações e as discussões colocam uma contribuição aí para a evolução e aprimoramento, né, coletivo, e cada um fica com isso com material disponível para pesquisa, né? Que às vezes a gente, num determinado momento, a gente não está interessado num tema, mas quando a gente se interessa e poder encontrar material é muito bom, né? Mas, Diogo, eu vou te dizer, profundamente eu não fiz essa reflexão, né? Essa reflexão que você me questionou, mas eu já pensei sobre isso o suficiente para emitir uma opinião aqui para você, sem prejuízo de depois aprofundar mais e eventualmente confirmar ou não meu pensamento aqui agora que eu vou te expor. Eu penso que, no âmbito do direito aduaneiro sancionador, talvez o nosso escopo e o objeto seja um pouco menor do que esse tão amplo que ele, o autor uruguaio, né, colocou. Por quê? Porque, como no caso do direito penal aduaneiro, nós temos a repressão, que é matéria de processo criminal, processo penal, cujo órgão que aplica é o Poder Judiciário e não a administração aduaneira, né? Que são delitos, né, puníveis, muitas vezes, exatamente com a restrição de liberdade, com um outro conteúdo, né? Eu diria que o direito aduaneiro sancionador ele tem como pressuposto o órgão que aplica as sanções, né? Ou estaria ligado ao órgão que aplica, e a administração aduaneira. E aí, a partir dessa visão, o que ali acontecer, eu posso entender que estou tratando a matéria do direito aduaneiro sancionador. E o que for de infração, delito, né, infração penal, estaria lá no âmbito do direito penal, realmente, né, um penal aduaneiro, né, vamos dizer assim, ou penal tributário, mas não o aduaneiro sancionador, né? Mas aí é uma visão, digamos, metodológica mesmo, didática, para análise. Eu acredito que, me parece que essa seja mais correta, né? Eu me filiaria mais a essa corrente. Mas eu não conheço o artigo, ele foi publicado nessas obras coletivas que foram produzidas lá pelo Germán Pardo. Ele publicou também, ele vem defendendo isso há algum tempo já. Uns 3 ou 4 artigos seguidos que ele defende esse conceito, né? Ele tem uma definição super ampla. Bom, é uma reflexão, né? Qual o sentido que a gente vai adotar aqui? Porque eu acho que a gente precisa adotar. Para onde, né? Na medida que você definir uma das posições, isso tem implicações, né, na forma de interpretar e de analisar, né? Claro. Mas eu acredito que no nosso ordenamento jurídico, até pegando na esteira do direito administrativo sancionador, no direito tributário sancionador, essa posição do autor uruguaio, do André Varela, ela vai ser, sem dúvida, inovadora, né? Se for adotada internamente, ela vai encontrar aí, vamos dizer, um caráter de singularidade mesmo, inovador, porque não é essa visão normalmente na matéria administrativa nem na tributária, e o aduaneiro sancionador ele é extremamente novo, né? Um tema que não tem ainda um desenvolvimento praticamente nenhum, né? Raro, salvo as exceções ou algum artigo que vai tratar desse tema, né? Então, é um campo ótimo para você explorar aí, né, dentro da sua dissertação, né? Na minha opinião. Eu vou fugir dessa... Eu vou fugir. Eu achei muito, muito, muito denso
fazer essa... Eu adoto, sigo ele, mas eu não aprofundei essa questão ainda. Vai ficar para um próximo estudo, aí, essa da definição de jeito aduaneiro sancionador. Tá certo, tem que definir, delimitar, né? Fazer o corte metodológico aí do escopo, porque senão não para, né? Não termina. Tá certo. Pessoal, mais alguém? Bom, Fernando, queria que você, então, fizesse aí as suas considerações finais, né, sobre o tema. De antemão, pessoal, só aqueles que quiserem emissão de certificado, a Andressa colocou um link aí no nosso chat, é só preencher lá com algumas informações pessoais que vocês vão receber o certificado aí, quem quiser fazer horas aí, então já fica aí o convite. Também aproveitar, Fernando, queria que você comentasse sobre o congresso que vai ocorrer, deixasse aí o registro aí das datas, tudo certinho. E, enfim, tá contigo a palavra, por favor, suas considerações aí sobre o tema. A ABAD, né, ela vai realizar um congresso internacional de estudos aduaneiros nos dias 10 e 11 de agosto, né? Será na quinta e sexta-feira, na segunda semana do mês de agosto. Esse evento será um evento realmente com a participação de palestrantes que virão, né, do exterior. Algumas confirmações nós já temos, a gente deve publicar no decorrer desse mês algumas notícias, informações sobre isso, link para inscrição. E o grande ponto aqui desse congresso que eu quero convidar vocês para que venham a Belo Horizonte participar do congresso, né? O congresso será presencial, né? Então, eu já digo de antemão que vai ser um prazer muito grande poder tomar um café e comer um pão de queijo aqui com os senhores, né? E as senhoras, os colegas, advogadas e advogados, né? Como o Alan falou, a ABAD é vocacionada para ser esse ambiente neutro, assim como as comissões que são, como aqui a comissão de Campinas, né? Que é tão bem conduzida aí pelo Alan, com essa visão de integração, de participação, porque ali é um fórum neutro, né, para que representantes do setor público e do setor privado possam expor sem estar diante da questão concreta e poderem ali compartilhar aprendizados. E, com certeza, todos nós saímos com mais conhecimentos, né, com mais visão, com mais capacidade de desempenhar bem as nossas funções, aí, os nossos ofícios aí no dia a dia, né? Agradecer novamente ao... Então, isso está no site da ABAD, nas redes sociais da ABAD, né, da Associação Brasileira de Estudos Aduaneiros. Nós vamos ter agora, em maio, esse vai ser online, o Customers Insights, que é um evento que a ABAD promove, é o segundo ano. Ele é só de mulheres, né, só mulheres especializadas em termos de direito aduaneiro, direito internacional, comércio exterior, que participam. Né? Nesse aí, os participantes da ala masculina não podem participar, só as mulheres mesmo, para realmente privilegiar e homenagear, para que elas tenham, né, com todo merecimento. Então, ano passado foi excelente, eu tenho certeza que esse ano também será, né? Para finalizar aqui da minha parte, eu convido realmente os colegas para continuarmos aí debatendo, né, escrevendo sobre os temas, né? Convido os colegas para lerem os artigos da coluna Território Aduaneiro, toda terça-feira, né? São artigos realmente que agregam, né? Que somam muito conhecimento, né? O artigo dessa semana foi publicado hoje pela Fernanda Cotizias, né? Fala de comércio digital. Semana passada o artigo foi meu, falando do e-commerce, né? No cross-border, e assim vão, né? O Rosaldo Trevisan, Lisiane Meira e Leonardo Branco, né? E toda terça-feira tem essa publicação. E espero revê-los em breve, né? Seja nos virtuais ou principalmente nos presenciais, né? E que a gente possa conseguir realmente evoluir nesse tema das sanções e penalidades aduaneiras, né? Nós sabemos da dificuldade que né? Nós temos pleno conhecimento da dificuldade que é para a administração aduaneira e os auditores fiscais, né? Entrarem nesse campo de subjetividade na aplicação da sanção,
mas nós temos que enfrentar, porque isso é um desejo não de cada um de nós, né? Mas, dizendo com toda clareza, isso é um desejo da nossa Constituição Federal, né? E cabe a nós ler com atenção, porque, de fato, há espaço realmente para a gente avançar e isso vai melhorar o ambiente de comércio. Né? Se eu tivesse as respostas todas, eu traria, mas eu tenho muitas perguntas, né? E eu acho que a gente tem que evoluir mesmo no debate para chegar em um ponto que melhore realmente essa estrutura aí das sanções. E muito obrigado mais uma vez pelo convite, espero que a gente possa se encontrar novamente em breve. E nos encontraremos aí com certeza. Fernando, quero mais uma vez agradecer a sua gentil disponibilidade em vir falar sobre um tema tão importante, tão relevante, prematuro ainda, né, no nosso direito aduaneiro, mas que eu tenho certeza que são momentos como esse que traz aí o debate, a reflexão, né, e a oportunidade de amadurecer o tema. Então, quero que você saiba que aqui a nossa modesta comissão sempre estará com as portas abertas, venha sempre que entender necessário trazer um tema que mereça ser objeto de consulta, objeto de debate, de um bate-papo. Tem aí na nossa comissão um local aberto para que você possa trazer aí essas oportunidades. Quero também aproveitar e agradecer a todos os colegas que ficaram até aqui, né, de fato, né, passar o dia inteiro trabalhando ainda mais estender um pouquinho a jornada, mas eu tenho certeza que são oportunidades como essa que estreitam os relacionamentos, faz com que a gente realmente possa conhecer de uma maneira mais técnica os temas aduaneiros, que são temas muito específicos, né? E que a gente precisa realmente estar próximo de pessoas que estão ali na labuta o dia a dia para poder realmente trazer uma melhor prática para os processos de uma maneira geral. Então, quero agradecer aí a presença de todos, dizer que fico muito feliz aí da nossa aderência, depois será feita aí uma ata registrando aí o nosso encontro. Já fiz o registro fotográfico aqui ao longo da nossa jornada, então já fiz a publicação no LinkedIn também. Pessoal, Diogo, leve aí o meu fraterno abraço aí a todos os colegas da comissão aí de Curitiba, fico feliz aí que você tenha nos visitado, vejo aqui o Márcio também, não falou, mas fica aí o nosso convite, espero encontrá-los aí numa próxima oportunidade, quem sabe lá em Minas, né, para a gente comer um pão de queijo lá, patrocinado lá pelo Fernando Pierre. Gente, obrigado mais uma vez, Fernando, tudo de bom. Obrigado, abraço gente. a todos. Boa noite a todos. Obrigado, um abraço. Bom Obrigado, descanso a Fernando. Um todos. abraço. Tchau, Até tchau. mais, Tudo bom gente. com você? Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.